Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu queria que nós lêssemos os versículos 36 a 38. Eu queria falar sobre aprendendo a celebrar o Natal. Uma vez eu fui muito edificado com uma reflexão feita pelo pastor Rafael Abdala. E muito do que eu vou falar tem isso, e se tiver alguma coisa que edifique você, é dele. Se tiver alguma coisa ruim, é minha, tá bom? Deus nos abençoe. Lucas 2, de 36 a 38, aprendendo a celebrar o Natal. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta aí. Nós, quando falamos de Natal, estamos acostumados a falar dos magos, aí falamos dos pastores, falamos da estrebaria. Esses são os personagens no auge do Natal, e Jesus, claramente. Mas alguns personagens que fazem parte dessa história de Jesus criança, eles são praticamente esquecidos, eles não são muito tocados. E eu queria tocar em uma personagem que quase não é muito dita. Eu queria falar sobre essa mulher chamada Ana. Diz o texto que José e Maria vão ao templo para apresentar Jesus, e lá no templo está uma mulher chamada Ana, e naquele momento em que Simeão segura Jesus nos seus braços, eu queria muito que você viesse comigo para que a gente entendesse algumas coisas importantes dessa mulher e como ela nos ensina a celebrarmos o Natal. Em primeiro lugar, ela não é uma mulher famosa. Nós só sabemos que ela tem um título, um único título: ela é profetisa. E você não vai ouvir mais nenhuma outra informação, além daquela que sabemos que ela era uma viúva. E viuvez naquele tempo era uma questão social, porque não havia previdência. O Estado não supria as necessidades dos viúvos como temos hoje, mas a sua viuvez tem um destaque ainda maior, porque diz o texto que ela ficou viúva após 7 anos de casada. Ou seja, ela ficou viúva muito jovem. Após 7 anos de matrimônio, ela entrou nesse estado de viuvez. E ela já era viúva há 84 anos. Na verdade, nós não sabemos muito bem, porque o texto é meio ambíguo. Algumas versões são ambíguas e nós não temos uma clareza. E nós não sabemos muito bem se ela era viúva por 84 anos ou se ela tinha agora, na ocasião do relato aqui, 84 anos. Já pensou se ela estivesse há 84 anos vivendo a sua viuvez? Então, ela ficou viúva com 7 anos de casado, agora ela está com 84 anos, mais os anos que viveu como mulher solteira, lá mais ou menos 9 fora. Se é assim, essa mulher teria uns 105, 106 anos. Seja o que for, se tivesse 84 anos ou 106 anos, a gente percebe que a vida dessa mulher foi marcada por uma tragédia. Porque ninguém casa para se tornar viúva 7 anos depois.
Essa mulher foi marcada a sua vida por lutas, por dificuldades, por contrariedades. Isso nos ensina que ninguém está imune às tragédias da vida. Irmãos, as tragédias chegam para todo mundo. Chegam para o crente, chega para o não crente, chega para os ricos, chega para os pobres, chega para os doutores, chega para os incultos. E olha que esse texto está dizendo que a tragédia chegou na casa de uma profetisa. Ou seja, a gente pode imaginar que a tragédia chegou na casa de uma mulher que tinha um estreito relacionamento com Deus, uma mulher que tinha uma vida piedosa. Mas as tragédias, elas podem também direcionar o nosso coração de duas formas. Uma tragédia pode nos afastar de Deus, ou a tragédia pode nos aproximar de Deus. Vocês sabem que é assim. Muitas pessoas se aproximam de Deus depois que enfrentam uma tragédia. Mas você conhece, eu conheço, sabemos histórias de pessoas que viviam perto de Deus, houve uma tragédia, uma situação que elas não imaginavam, e elas se afastaram de Deus. Diante da tragédia, a nossa resposta, a resposta do nosso coração, de imediato pode ser uma revolta. E aí você pode olhar para Deus como alguém que não está se importando com a sua felicidade, alguém que é responsável pela sua dor, e olhar para Deus como alguém que tinha a obrigação de lhe fazer feliz e fracassou nessa obrigação. Então as tragédias podem nos afastar de Deus, e você acompanha todos os dias pessoas, famílias que se afastaram de igrejas, famílias que viraram as costas para Deus, simplesmente porque encontraram uma enorme dificuldade no meio do caminho. E as Escrituras, elas nos convidam, e é isso que nós temos que realçar, mesmo na tragédia, mesmo na infelicidade, mesmo na adversidade, mesmo nos problemas mais difíceis da sua vida, você não se afastar de Deus. Eu gosto do Salmo 73, é o meu predileto, e aquele homem está sofrendo, e chega um dia que ele diz: eu vou ao templo. Eu vou ao templo, eu não estou entendendo nada, eu estou muito confuso, eu estou muito atrapalhado. Mas eu conheço muita gente que no meio da tragédia diz assim: eu vou deixar de orar, eu vou deixar de ir à igreja, eu vou deixar de ler a Bíblia, e vai enfrentar a sua dor longe de Deus. E o Salmo 73, ele nos ajuda e nos incentiva. Você está enfrentando um momento difícil, é agora que você precisa de Deus, da intercessão, do apoio do povo de Deus. Não se afaste de Deus. Mas olha para o versículo 37 na sua Bíblia. Qual era a opção dessa mulher? Olha o que diz aí no versículo 37. Ela não deixava o templo. Essa mulher, conquanto ficasse viúva cedo, a Bíblia diz que ela não deixava o templo. Podemos imaginar a vida dessa mulher. Ela encontra o seu parceiro. Se fosse nos dias de hoje, naquele tempo era diferente, ela tinha encontrado o amor da sua vida. E agora perde o amor da sua vida. Naqueles dias eram diferentes. Às vezes o pai e a mãe davam o esposo e a esposa para vocês, davam esposa e esposa para os seus filhos. Mas imaginemos, e de repente essa mulher que está no início da sua vida conjugal, ainda muito jovem, se torna viúva. E em vez dela se afastar do templo, ela começa a ir ao templo todos os dias.
Eu quero dizer para vocês, ainda só caminhando um pouquinho sobre tragédias, adversidades e dificuldades, lembrar que tudo isso não escolhe o calendário. Nessa época de Natal, nessa época de festa, muitas vezes nós enfrentamos dissabores. Nós encontramos, às vezes, momentos muito difíceis. Ela não escolhe datas. Se nós pudéssemos, nós falávamos: Senhor, se vier coisa ruim, por favor, venha entre fevereiro e março. Para mim está bom, não é? Mas não escolhe, irmãos. Às vezes, antes de celebrarmos o Natal, vem uma notícia muito ruim para a gente. Irmãos, eles não se diluem mesmo chegando o Natal. Os calendários não entram em férias, irmãos. Mas Deus está à procura de um povo formado por pessoas que não o abandonam por causa de problemas. Deus está atrás de um povo que tem um senso de quebrantamento tal que os problemas não o afastam dele. C.S. Lewis já diz que o sofrimento é um megafone de Deus. Há coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que momentos de tranquilidade, nesses momentos nós não aprendemos. Momentos de pastos verdejantes não entram no nosso coração. Porque muitas vezes nós andamos distraídos pela vida, e então às vezes Deus permite um momento de dor, um momento de dificuldade, para que a nossa audição esteja mais sensível ao que Ele quer nos dizer e nos ensinar. Então os problemas podem nos afastar ou nos aproximar de Deus. Quem é essa mulher Ana? É uma mulher cujo problema a aproximou de Deus, porque ela não deixava a casa do Senhor. Você sabe que muitas vezes as pessoas se intrometem na nossa vida, né? Vocês sabem, não, vocês não têm isso, porque vocês são tudo gente boas, e as pessoas olham para vocês e falam: não, na vida desse, a vida dele está toda certinha, eu não vou dar minha piruada na vida dele não. Mas irmãos, eu imagino que Ana, nesses anos de viudez, falou assim: minha senhora, a vida lhe foi ingrata, com 7 anos de casada a senhora perdeu o seu marido, por que a senhora anda fazendo no templo? Por que a senhora vem aqui? Por que a senhora não desiste desse Deus? Se a senhora tem uma caminhada diária até ao templo, então Deus permitiu a morte do seu marido? Seu marido dos seus braços, qual é a razão de você ter vindo aqui? E irmãos, o texto diz que, não obstante até piruadas, ela não se afastava da casa do Senhor. Irmãos, segundo coisa que eu quero destacar, existem 2 coisas que também podem acontecer numa tragédia. Diante de uma tragédia, nós podemos nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. Mas existem 2 formas de adorar a Deus. Você pode adorar a Deus de forma esporádica, circunstancial. Ou você pode adorar a Deus de forma constante. Quando a gente lê que Ana não deixava o templo, eu percebo que o estilo de adoração que ela nos propõe não é uma adoração circunstancial, não é uma adoração esporádica, é uma adoração constante a Deus. E se há uma coisa que eu, Renato, quero me empenhar, e se há uma coisa que eu quero deixar para essa igreja, se há uma palavra que eu quero deixar para vocês, para o ano que vem, 2025, é constância. Jesus disse:
Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu Senhor, ele o encontra trabalhando. A adoração nossa a Deus não pode ser um expediente inconstante, esporádico, de vez em quando. Não pode ser um pequeno ponto na nossa agenda, não pode ser algo dominical, não pode ser alguma coisa que quando eu estou me sentindo bem eu vou lá, quando eu não estou me sentindo bem eu não vou. O Senhor Jesus merece constância na nossa adoração. E essa mulher está nos ensinando isso com essa frase bem pequenininho. Todos os dias ela ia ao templo. Pois bem, essa mulher está no templo, ela não sai do templo, ela tem uma adoração constante, e ela não sabia que ela vivia na geração que a Bíblia chama de a geração da plenitude dos tempos. Quando aquele que foi prometido no Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, apareceria no mundo após 400 anos de silêncio profético. E depois de muita expectativa, depois de muita gente aparecendo no Oriente Médio se dizendo Cristo, mas agora ela mais um dia entra no templo. E quando ela entra no templo, o que ela vê? Ela vê Simeão tendo uma criança nos braços. E quando ela tem uma criança, Simeão tem segurando o bebê, ela tem 3 reações diante do Natal. Mas antes de falar dessa reação, eu queria que você olhasse comigo esse texto. E esse texto diz uma coisa muito interessante, e irmãos, deixa ela dizer, agora a viúva, ela diz assim, irmãos. E é engraçado, o texto aqui não está dizendo essa coisa, mas deixa eu chamar a atenção. Versículo 38, olha para a sua Bíblia. 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Aí ela chega lá, vê Simeão segurando aquele menino, e o Espírito Santo diz a ela que aquele menino era o que ela esperava, o que o Antigo Testamento anunciava. Ela que era uma mulher movida pelo Espírito Santo, ela que era uma mulher a quem o Espírito Santo a revelava, ela vai e olha para Simeão com aquela criança, e ela tem a certeza da revelação de Deus, que ali está o prometido das nações. 28, é o 28 que eu estou procurando aqui, né? Simeão, mas o que eu quero falar é outra aqui, olha, é outra coisa, mas vai lá. Aí, deixa lá. Vamos aqui voltar aqui, eu me dispersei aqui, mas vamos voltar aqui. Ela tem 3 reações diante daquela criança. Olhe para a sua Bíblia agora. Primeira reação, e chegando aquela hora, dava graças a Deus. Qual foi a primeira reação dessa mulher diante daquela criança? Gratidão. Ela pegou aquela criança, aquilo moveu seu coração de uma alegria tal, que a primeira coisa que aconteceu no seu coração foi gratidão. E eu quero lhe convidar
diante do Natal e diante da vida, ter um coração grato. A gratidão mexe, a nossa gratidão mexe com o coração de Deus. A gratidão move o coração de Deus. Você se lembra dos 10 leprosos? Eles clamaram a Jesus por cura. Eles disseram: Jesus, tem misericórdia de nós. Os 10 foram curados e apenas um voltou para agradecer ao Senhor, e esse homem era samaritano, e aquele além de ser curado, foi o único que ouviu o seguinte: Jesus dizendo para ele: você está salvo, os seus pecados estão perdoados. Quem volta para agradecer recebe muito mais de Deus. Quem volta para agradecer sempre recebe algo mais de Deus, recebe uma benesse de Deus, porque gratidão mexe com o coração de Deus. E uma das declarações mais duras que eu já ouvi, acertadas acerca de murmuração, é a seguinte: murmuração é adoração ao diabo. Uau! Murmuração é adoração ao diabo. Gratidão é adoração a Deus. Murmuração é a sociedade em trevas. É a sociedade com trevas. E eu vou falar aqui bem baixinho para vocês. Vou falar baixinho para vocês. Sabe? Se há um povo que gosta de reclamar, se há um povo que gosta de murmurar, é a gente. A gente gosta muito de reclamar, baixinho. A gente gosta muito de reclamar. A gente adora murmurar. E que nesse Natal você, sua família, esse Natal seja um Natal recheado de gratidão. Quando você estiver lá na sua mesa com a sua família, ou na mesa dos seus pais com a sua família, dos seus amigos com a sua família, celebrando o Natal, eu espero que você tenha um momento de gratidão, agradeça a Deus, mesmo que você não tenha tanto dinheiro quanto você gostaria de ter naquele dia ali. Mesmo que a sua mesa não seja tão farta quanto você gostaria que ela fosse, mesmo que você não tenha o carro que você gostaria de ter, mesmo que você não tenha alcançado a promoção profissional que você aspirava, mesmo tudo isso, você está vivo, você está sendo sustentado pela graça de Deus, você tem a palavra de Deus para o seu coração, você tem a sua família, você pode louvar a Deus por bênçãos que Ele derramou na sua vida. A sua esposa pode não ser a mais paciente do mundo, mas você está casado e você tem uma família. O seu marido pode não ser a pessoa mais simpática, mas você tem uma família. No mundo de descartáveis, no mundo em que aquilo que não presta, as pessoas amassam e jogam fora na lata de lixo, você tem família. Talvez o seu filho seja problemático, talvez o seu filho esteja no caminho errado, ao mesmo tempo em que você deve pedir misericórdia pela desobediência do seu filho, pedindo a Deus graça sobre ele, sobre o seu neto. Agradeça a Deus porque você não está sepultando o seu filho. E vocês que é crente está com esperança que Jesus pode transformá-lo. E eu estou falando de gratidão. Aquela mulher, quando vê a cena de Jesus nos braços de Simeão, não surge outra inclinação do seu coração que não fosse dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu não desisti de vir aqui
nesse templo todos os dias. Obrigado, Senhor, porque eu enfrentei a viuvez, mas eu não deixei de vir ao templo. De todos os dias que eu vim aqui nesse templo, esse é o dia mais especial na minha vida, porque dessa vez eu vi o Rei dos Reis, nessa vez eu vi o Deus prometido, dessa vez eu estou aqui diante do Salvador do mundo. Aquele que é o construtor das rochas, da rocha que aquele que é a rocha que os construtores rejeitaram, mas se transformou na nossa rocha, na nossa base, na nossa pedra angular. Aquele que nos dá segurança, aquele que nos dá firmeza, aquele que nos enche de graça. Senhor, os meus olhos estão vendo Jesus, graças a Ti. Um pastor fez na igreja dele uma semana da gratidão. Ele disse que foi a semana mais difícil da vida daquela igreja. Ninguém podia reclamar. Você naquele dia acordava e disse: não haverá reclamação, não vou reclamar de nada. Muita gente não conseguiu, irmãos. Eu acho que eu vou fazer nesse ano aqui a semana da gratidão. Vou começar com um dia. A gente começa com um dia. Olha, quinta-feira, dia tal, é dia da gratidão. Ninguém pode reclamar. Aí você vai anotando. Você agradeceu, agradeci, pegou ingratidão. Olha, vamos, topam? Vamos fazer isso, irmãos. Ele mandou colar na roupa dia da gratidão, no espelho, em tudo, na geladeira, para você saber que aquele dia era um dia especial. Irmãos, talvez uma das marcas mais tristes da queda do homem seja a ingratidão, a insatisfação, a contenda e a murmuração. É difícil não reclamar, mas essa mulher nos ensina que Natal é ocasião de gratidão. Natal enseja a gratidão. Natal é sinônimo de gratidão. Por isso, quando você estiver comemorando o Natal, seja grato. Irmãos, uma das piores coisas que a gente encara na vida é a agressão. Eu nunca me esqueço uma cena de trânsito. O sujeito estava no carro, de trás ficou incomodado, saiu, foi lá e deu um soco no motorista. Falei, cara, que cara enfurecido, gratidão gratuita. Mas, irmãos, vocês estão prestando atenção, é só para ver se vocês estão acompanhando meu pensamento. Uma das coisas mais infelizes e tristes na vida é a agressão. Mas vou dizer para os irmãos, é muito pior ser agressor do que ser agredido. Ah, pastor, é exatamente isso. É muito pior ser caluniador do que ser caluniado, irmãos. É muito pior. E graças e louvores a Deus, irmãos. Às vezes nós temos tragédias, irmãos, e às vezes nós sofremos tragédia. Pior do que sofrer tragédia é ser o autor da tragédia. Então, viver não é uma coisa para amadores, não, irmãos. Mas entre ser aquele que fere e ser ferido, Deus sempre está do lado dos feridos. Então nós precisamos ser agradecidos. Então agradeça a Deus por sua família, por sua vida, agradeça a Deus pela provisão. É possível que você esteja com desafios e não saiba nem como vai resolvê-los, mas agradeça a Deus porque amanhã é um novo dia e as misericórdias do Senhor vão estar com você e vão se renovar. Segundo lugar, se a primeira palavra de Ana para o Natal é gratidão, olhe para o versículo 38. A segunda palavra de Ana para Natal, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos. Qual é a segunda postura de Ana diante do Natal?
proclamação. Ela começou a falar a todos. Ela começou a anunciar a todo mundo o nascimento daquela criança, a chegada do Salvador do mundo. A Ana falava a respeito do menino a todos. Na hora em que ele vê aquele menino, que menino é esse? Era Jesus. E quando ela vê Jesus, ela dá glórias a Deus, ela começa a falar. E uma das coisas mais legais na vida de uma pessoa que se converte é que ela começa a ter prazer em falar de Jesus. E às vezes ela fala a tempo e fora de tempo. Quando ela se converteu mesmo, ela não se contém. Estou vendo a Nora aqui, uma vez conversando, vou falar isso, tá, Nora? Nora falando para mim, eu às vezes não me contento com os meus amigos, meus colegas de trabalho e incluo Jesus na história. Um dia meu marido teve que falar, para de falar de Jesus, você está ficando chata. Mas irmãos, é isso, essa vontade que as pessoas conheçam Jesus, é que quando uma pessoa tem a sua vida transformada por Jesus, ela quer contar esse mistério para todo mundo. Ela não se segura, e quando Jesus arde no nosso coração, com tanta convicção, nós queremos que as pessoas o conheçam, e essa mulher começou a falar para todas as pessoas, nesse Natal faça como Ana, anuncie Jesus, proclame Jesus, proclame aquele que foi menino, não ficou menino, veio ao mundo, viveu uma vida santa, morreu voluntariamente por nós, ressuscitou, está na glória, mas vive em nós através do seu Espírito. Esse menino é o Salvador da humanidade. E quando Ana vê esse menino nos braços de Simeão, ela não se aguenta e quer contar para todo mundo. Natal é tempo de gratidão, mas Natal é tempo de proclamação. Você quer saber como você vai celebrar o Natal? Celebre o Natal com gratidão, mas celebre o Natal também com... Só dois prestaram atenção. Com... proclamação. Em terceiro lugar, olha aí para a sua Bíblia, o finalzinho. E aí diz o texto bíblico, a todos os que esperavam a redenção de Israel. Em terceiro lugar, como é que a gente celebra o Natal? A gente celebra o Natal com esperança. A todos aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. A terceira palavra do Natal é esperança. Você sabe que o filho de José e Maria, o carpinteiro, não foi o único que apareceu no Oriente Médio, dizendo, eu sou o Cristo. Aí você imagina que todo o livro religioso daquele tempo, a Torá, a coletânea dos livros históricos, os livros proféticos, todo mundo dizia que estava por vir o Redentor da humanidade. E aí, numa sinagoga ou outra, um sujeito começava a se destacar, era um rabino importante, e o pessoal dizia, esse aqui deve ser o Cristo, esse aqui deve ser o Redentor. E aí muitos diziam assim, eu sou mesmo Cristo. Foi o que aconteceu com Teudas, foi o que aconteceu com Judas da Galileia. Foram homens que se levantaram no Oriente Médio e disseram, eu sou o Messias. Então esse menino não foi o único que disse, eu sou, mas esse menino, foi o único que disse assim, não foi o único que disse assim, eu sou um com o Pai. Outros disseram isso e disseram que era o Cristo, mas nenhum deles recebeu a credencial de Deus para operar maravilhas. O único que fazia coxos andarem era Jesus. O único que fez cegos verem foi Jesus. O único que ressuscitou pessoas foi Jesus. O único que expelia
demônios sem show, sem pirotecnia, apenas pela palavra do seu poder. Era esse menino que se tornou Jesus o Cristo. E ele veio para ser a esperança da humanidade. Mas deixa eu ir para o fim. Antes de terminar, eu queria que vocês gravassem 3 textos do Antigo Testamento. 3 textos, prestem atenção. O primeiro texto é Miqueias 5:2. Segundo texto é Oséias 11:1. E terceiro texto é Isaías 11:1. Esses 3 textos são profetas que falam sobre o nascimento do Messias. E Miqueias 5:2 diz que o bebê Messias teria de nascer em Belém, mas José e Maria moravam em Nazaré. E agora eles estão com um problema: como é que pode? Pai e mãe morando em Nazaré, está próximo ao 6º, 7º mês de gravidez de Maria, e a profecia diz que o menino tinha que nascer, o Messias ia nascer em Belém. Miqueias 5:2. É porque naquele tempo Israel era uma pequena colônia do Império Romano. E um dia o imperador romano acordou e disse assim: todas as minhas colônias vão passar por um recenseamento. As pessoas devem ter dito assim: mas esse imperador está doido, pô. Isso é muito caro, isso vai despender muito dinheiro. Mas o imperador falou: quem manda aqui sou eu, e é isso mesmo. E então José, da raiz de Jessé, descendente de Davi, precisou ir até Belém, Efrata. Então ele precisou sair de Nazaré, ir para Belém. E olha que coisa interessante: o imperador romano estava achando que mandava no mundo, e ele acha que tem nas mãos a pena que governa a história, mas o imperador romano só está fazendo se cumprir o que é hoje, o que é Miqueias 5:2, que diz assim. O que diz Miqueias 5:2? E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Agora nós vamos para a segunda profecia que vocês têm que gravar, Oséias 11:1. Olha o que diz Oséias 11:1, todo mundo junto, está lá. Em aspas, entre aspas, vamos lá? Do Egito eu chamei o meu filho. Como é que pode? O casalzinho está em Nazaré, o filho tem de nascer em Belém e tem de ser chamado do Egito. Que história é essa, pastor? Que história é essa? Olha uma coisa, que coisa confusa. É que naquele tempo governava uma boa parte dessa colônia chamada Israel, um homem chamado Herodes o Grande, um governante muito mau. Ele matou inclusive seus familiares com medo de perder o poder. Quando ele ouve dizer pelos magos que vieram do Oriente, seguindo uma tal estrela, e que nasceria um bebezinho, bebezinho, na verdade um rei, ele disse: esse negócio não pode acontecer, porque o rei aqui sou eu. E ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, calculando que esse bebezinho devia ter no máximo 2 anos. E aí, por conta da paranoia de Herodes, os pais e aquele José e Maria, aquele bebezinho, precisam se refugiar no Egito. E Herodes o Grande achava que ele governava a história. Mas ele só está fazendo se cumprir Oséias 11:1. Do Egito chamei meu filho. Dito 520 anos antes de Herodes nascer. Terceiro, irmãos, Isaías 11:1. O
que diz Isaías 11:1? Vamos ler todos juntos? Do trono de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Ele diz que a descendência de Jessé, ou seja, a linhagem de Jessé, da descendência de Jessé vai nascer um rebento, vai nascer um broto, um renovo. Um broto de renovo é a palavra nascer, de onde se origina a palavra Nazareno. Jesus ficou conhecido como Nazareno, embora tenha nascido em Belém. E aí, esse Nazareno, esse broto, tá? Ele vai ser chamado assim. Mas como é que Jesus vai se chamar Nazareno de novo? Olha que confusão. O casal morava em Nazaré, o bebê tem de nascer em Belém, tem de ser chamado do Egito, para ser conhecido como Nazareno. Como é que isso se faz? É porque a história continua, Herodes o Grande morre e assume no seu lugar Herodes Arquelau. Irmãos, Arquelau tinha poder, mas não era um estrategista político como seu pai foi. E ele não consegue manter de pé o mundo político que o seu pai imperou. E muito especialmente ele não consegue angariar apoio na Galileia, ele tem apenas o apoio da Judeia, e os conselheiros dizem para José e Maria que estão no Egito: olha, já está na hora de vocês saírem do Egito, porque esse Arquelau não está com nada, é melhor vocês criarem esse menino na Galileia, porque o poder dele aqui é muito menor, especialmente no lugar bem pequenininho, bem ruinzinho da Galileia, e como vocês já têm raízes aqui, vocês podem criar esse menino em Nazaré. E aí José e Maria são avisados de que eles podem voltar para Nazaré, e eles voltam para Nazaré, e Jesus é chamado de Jesus o Nazareno. Arquelau achava que era o governante da colônia de Israel, mas ele era só marionete nas mãos do Senhor da história. E se você não prestou atenção nessa breve digressão, o imperador romano, sem saber, fez cumprir Miqueias 5:2. Herodes o Grande, sem saber, fez cumprir Oséias 11:1, e Arquelau, sem saber, fez cumprir Isaías 11:1. Quem é que você acha que manda no mundo? Deus. Os governantes com as suas tenebrosas transações, ou Deus criador dos céus e da terra. Quem é que tem o cetro da história nas mãos? Quem governa é o nosso Deus. E sabe por que Natal é esperança? Porque não importa os caminhos tortuosos deste mundo, que segundo a Bíblia jaz no maligno, mas os propósitos de Deus vão se cumprir. E aqui eu quero terminar. Natal é tempo de gratidão. Natal é tempo de proclamação. Natal é tempo de esperança. Gratidão, proclamação e esperança. Como é que você vai celebrar o seu Natal? Se o seu Natal não tiver gratidão, proclamação e esperança, que Natal pobrinho você vai ter. Pode ter a melhor mesa, ceia maravilhosa, guardanapo, talheres de prata, copos de cristal, mas se não tiver gratidão, proclamação e esperança, que Natal pobre, sem Jesus, sem celebrar o Salvador do mundo. Que Deus nos abençoe.